Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse dia de Flu e de clássico. Jogador titular de fora, interesse europeu em craque do Fluminense, a lista de relacionados, tem novidades no Flu e as escalações de Fluminense e Botafogo. Botafogo tem desfalques também. Então já vai deixando o seu like, ativando as notificações. Esse vídeo vai ser mais curto, mais rapidinho, para trazer todas as informações de Fluminense e Botafogo e as notícias do dia do nosso tricolor. Começar falando aqui de um desfalque do lado do Fluminense que não estava previsto, não estava programado, até porque o Keno treinou ontem normalmente com o restante do grupo. Central postou em seu Twitter, né? A gente recebeu o press kit, o Keno não estava relacionado, a gente trouxe essa informação nas redes sociais e pipocaram, né? Apurações tanto do GE, tanto também do jornalista Vitor Lessa, tá certo? Eu vou começar falando aqui sobre a informação trazida pelo jornalista Marcelo Neves, que a ausência do Keno na lista de relacionados surpreendeu, né, a torcida. No entanto, o atacante não está lesionado, foi apenas poupado pela comissão técnica. E o Vitor Lessa traz como informação que o Keno, diferentemente do Felipe Melo, né, que também não foi relacionado, né? A diferença é que o Keno treinou normalmente nos últimos dias, o Felipe Melo ficou apenas na academia. O Keno teve uma forte virose recentemente e, apesar de já ter se recuperado, voltado aos treinos, o Fluminense preferiu preservar o atacante. Então o Fluminense não terá o Keno para a partida de hoje. A gente estava até contando, né? E o Keno era cotado ser titular, né? Desde que ele voltou para a lesão, ele tem sido titular com a camisa do Fluminense. Fernando Diniz gosta muito do jogador. Vou depois, né, trazer a informação da provável escalação. Tem algumas dúvidas aí de quem vai jogar no lugar do Keno, mas o principal é saber que o jogador, o Keno, não estará em campo com a camisa do Fluminense hoje no Clássico às 8 da noite no Newton Santos. Vamos falar do André. E essa foto aí é muito boa, né? O Fluminense publicou nas suas redes sociais hoje. Thiago Silva treinando ao lado de André. O Thiago Silva já bateu bola, né? Já fez rondo, treino em espaço reduzido com parte do grupo. O monstro, torcedor, não é sonho não. O monstro tá em casa, tá treinando normalmente já lá no Fluminense. Cara, essa foto aí eu até brinquei lá no Instagram do Fluminense. Cara, o Thiago Silva tá parecendo raquítico do lado do André. Olha o tamanho da coxa do André, cara. O André é músculo puro. O Thiago Silva já tá, né, com seus 39 anos. Sempre teve esse físico, né, um pouquinho mais magrinho. Mas futebol a gente sabe que o Thiago Silva tem. Sobre o André, a informação é sobre ele. O Fulham pode fazer uma nova investida no jogador. Informação do canal Sky Sports. O Fulham segue interessado em contar com o meio-campista do Fluminense. O clube inglês trata o André como uma alternativa de mercado para suprir uma possível saída do volante João Palhinha, que está na mira de Bayern, Barcelona e Manchester United. O interesse do Fulham em André vem desde a temporada passada. Você sabe muito bem, torcedor tricolor, a gente trouxe várias informações sobre o interesse do Fulham, das propostas. O Fluminense recusou algumas ofertas pelo André, então é difícil a gente cravar aqui, mas eu tenho até medo de não acompanhar o André de novo com a camisa do Fluminense, né? Ele se recuperar e já ir embora para o futebol europeu, porque vai ter muitos clubes tentando contratá-lo, jogador de seleção brasileira. Ele não foi convocado, vamos lá, não foi convocado para a Copa América porque está lesionado, né? Está se recuperando ainda, vai demorar um pouquinho para retornar, porque senão seria um nome certo na lista do Dorival Júnior. Mas fica aí essa informação, o Fulham não desistiu, gente. O Fulham realmente quer o André de qualquer forma e pode fazer uma nova investida nessa janela do meio do ano. Você acha que o André vai sair? Você acha que dá para segurar o André até o final do ano? Deixe seu comentário, torcedor tricolor.
Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando os vídeos da Central. Um abraço pro da Mata de Petrópolis, pro Rodolfo Gomes de Ananindeua, no Pará, terra do Paulo Henrique Ganso. Paulo Souza de Piracicaba, São Paulo. João de Eunápolis, na Bahia, pro Laudeirante do Distrito Federal, pro Edival de Araruama e pro Zé de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais! Deixa o seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para de crescer todos os dias, trazendo informações do Fluminense. Agora, lista de relacionados e tudo sobre Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense, o mando é do Botafogo. Vou falar aqui da lista de relacionados do Fluminense para essa partida. O Samuel Xavier é a grande novidade, o retorno dele para essa partida. Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes, até aí nenhuma novidade. Alexandre, Antônio Carlos, Calegari, Terãs, Diego Barbosa, Douglas Costa, Gabriel Pires aparecendo, Germancano, Guga, Isaac, John Kennedy, Cauã Elias, Lima, Manuel, Marcelo, Marlon, Marquinhos, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Samuel Xavier e Thiago Santos. Está aí a lista de relacionados do Fluminense para a partida. Como a gente já falou, né? Felipe Melo poupado, Keno também sendo preservado aí pelo Fluminense, o André com lesão, tem o retorno do Lima, tem o retorno do Fernando Diniz, que estavam suspensos nos últimos jogos. Então o time Fluminense tem, por mais que tenha desfalques, a gente vê aí, nome por nome aí, é ainda um bom elenco. Era para o Fluminense estar numa posição muito melhor no Campeonato Brasileiro, perdeu muitos pontos nesse início de campeonato. A gente espera que a chave tenha sido virada nesse retorno do Thiago Silva na festa de apresentação e o Fluminense consiga a vitória no Clássico hoje. Eu já vou direto aqui falar de Fluminense e Botafogo, porque o Botafogo tem alguns desfalques, já tem a provável escalação também, deve jogar com uma trinca de volantes no meio. O Arthur Jorge, ele tem o mais perto possível do que seria a força máxima, mas os desfalques de Danilo Barbosa e também o Savarino, convocado pela seleção venezuelana, o Danilo Barbosa está suspenso, faz que ele não tenha essa força máxima. A escalação provável do Botafogo: John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory e Tietê, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Essa é a provável escalação do Botafogo. O Fluminense, gente, eu falei aqui da novidade do Samuel Xavier. Marquinhos deve ser o, entre aspas, substituto do Aras mais à frente. E o John Kennedy está cotado para ser titular na vaga do Keno. O Douglas Costa e o Alexandre são opções aí do Fernando Diniz. É uma informação do GE. O GE traz o John Kennedy como favorito a ser titular. E aí a gente jogaria aí num 4-2-4, poderia jogar num 4-4-2. Tem que ver como que você ficaria a formação do Fluminense, ou também continuar no 4-3-3, né? Enfim, com o John Kennedy jogando um pouquinho mais aberto. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Marlon, Marcelo, Martinelli, Lima, Ganso, Marquinhos, John Kennedy e Germancano. Essa deve ser a provável equipe do Fluminense que vai tentar a vitória no Clássico. Importante lembrar, o Botafogo engatou 4 vitórias seguidas para cima do Fluminense e a gente precisa reagir no campeonato, não só no panorama do Clássico, mas também no Campeonato Brasileiro. Estamos precisando demais. Muito obrigado você, torcedor. Coloca aí o placar do jogo de hoje. Qual vai ser o resultado de Fluminense e Botafogo? Até a próxima. Valeu.